Olá amigos da Cuser, meu nome é Alexandre Tateyama e hoje estou nesse vídeo para falar um pouco a respeito do Optozil Chantopren. Nesse vídeo eu vou falar a respeito de manipulação e vou deixar algumas dicas para que você consiga fazer uma moldagem de excelência. Então amigos, antes de mais nada, para que você consiga uma excelente moldagem, você precisa ter boas condições. Então precisa ter uma saúde gengival em ordem, precisa ter um bom preparo, precisa fazer uma boa seleção da moldeira. E como que nós fazemos a seleção da moldeira? Quando você estiver escolhendo a moldeira, é importante que exista um espaço entre as laterais da moldeira e também na região oclusal, fazendo com que seu material fique uniforme dentro dessa moldeira. Vamos manipular aqui então o pesado. Esse pesado é importante que você faça uma boa manipulação e também faça uma boa dosagem desse material. Importante você não fazer isso. Quando você for dosar, se você fizer esse movimento, você vai perceber que vai haver menos material dentro da colher dosadora, fazendo com que altere a polimerização desse material, porque vai ficar mais catalisador e isso vai prejudicar a sua manipulação, porque ele vai catalisar mais rapidamente. Então o importante é que você faça dessa maneira aqui, ó. Você pega o material, na metade você puxa para um lado e depois na outra metade você arrasta para o outro. Assim você vai ter uma quantidade perfeita. Nesse caso, nós vamos utilizar de 2 a 3 doses do pesado. Isso é muito importante você mostrar para a sua auxiliar, para que ela assista esse vídeo também. Porque na maioria das vezes é a auxiliar que manipula o material para o dentista. Então ela precisa estar sabendo de todos esses detalhes. Vamos colocar mais uma aqui. Da mesma forma, arrasta para um lado, remove o excesso, arrasta para o outro, para que tenha a dosagem perfeita. E para cada medida de pesado, nós iremos utilizar aqui o ativador universal. É importante falar do ativador universal. Ele é universal porque ele serve para o pesado e para o leve. E não porque você pode utilizar com outros materiais. É importante que você não utilize esse catalisador em nenhum outro material, apenas no Optozil, no leve e no pesado. Então, para cada dose do pesado, nós colocaremos aqui 2 tiras aqui de medida do catalisador. Como nós vamos utilizar 3 medidas, nós colocaremos 6 medidas do leve aqui, ó. É muito importante que você faça a disposição desse leve de forma uniforme, fazendo com que ele não fique tão grosso, tão espesso, tem que ficar na espessura da saída da bisnaga. E também ele não ficar falhado. Se você colocar muito catalisador, você vai acelerar o processo. Se você colocar pouco catalisador, vai demorar muito mais para polimerizar esse material na boca do paciente, causando aí desconforto a ele. Agora uma dica de manipulação, você vai manipular aqui com a luva mesmo, não há problema. Ó que legal, para que você tenha uma distribuição mais homogênea, você pode fazer dessa forma aqui, ó. Você vai dobrando o material, esticando, e aí você vai começar a torcer esse material. E isso vai fazer com que a manipulação fique mais homogênea. Olha só, tá vendo?
existe uma distribuição melhor desse catalisador. Quando esse catalisador estiver bem distribuído, você termina de manipular, amassando ele assim e esticando na palma das suas mãos. Dessa forma. E aí você vai ter uma mistura muito mais homogênea. Você distribui esse material na sua moldeira e leva na boca do seu paciente. Nós temos 30 segundos para fazer essa manipulação, mais 1 minuto para levar esse material na boca do paciente. Então 30 mais 30, né? 1 minuto no total. E ele deve ficar aqui por 4 minutos. Dentro desses 4 minutos, é muito bom você ter um timer e seguir corretamente o tempo desse material. Quando esse material estiver tomando presa, né, quando ele estiver polimerizando, é importante que você faça os alívios. E como que a gente preconiza esses alívios? Você fazer pequenos movimentos laterais, criando uma folga dentro desse material pesado. Ó, vai fazendo uma folga aqui com esses movimentos. Quando você ver que está bem folgado, você espera a polimerização final. Passado então os 4 minutos, esse material polimerizou lá na boca do seu paciente, você remove. É importante a gente ver que esse material está bem distribuído dentro da moldeira, tá? E ocorreu o quê? Uma individualização da nossa arcada com esse material pesado, para que agora nós possamos moldar com um leve e copiar muito melhor os detalhes dos preparos e dos dentes. Após obtermos a moldagem com pesado, nós faremos a moldagem com o leve. O leve é o Xantopren e o catalisador é o mesmo. Para fazer essa moldagem, é muito legal que você tenha uma seringa para moldagem. Ela ajuda você a acessar as áreas mais difíceis, onde aquele pesado não copiou direito. Então você manipula esse leve, coloca dentro da seringa e leva lá naquelas regiões no sulco gengival ou nas regiões proximais da inlay-onlay. Então vou mostrar aqui como fazer essa manipulação. Uma dica importante é que sua secretária possa sempre fazer uma boa limpeza dessa seringa, porque senão fica resíduos, e já vi de acontecer, de você fazer a manipulação, carregar o material e a hora que você vai introduzir esse material nos preparos, essa ponta está entupida de um material feito de uma moldagem anterior. Então é muito importante você sempre conferir para ver se essa ponteira aqui não tem material de uma moldagem que já foi realizada. Outra dica também é que você pode passar um pouco de vaselina dentro dessa seringa para não corroer essa borracha e também para facilitar a introdução, porque às vezes ela fica muito retentiva aqui e você não consegue empurrar com força. Então vamos colocar aqui o Xantopren sobre uma placa de vidro, sempre limpa. A proporção é de 1:1. Lembrando que quando você vai fazer a disposição sobre a placa de vidro, então nós não podemos apertar com muita força e sair o material num diâmetro muito largo, né? E também não fazer isso de forma muito rápida, porque o diâmetro vai afinar e isso vai dar diferença na proporção com o catalisador. E isso serve também para o catalisador, porque se você apertar com muita força, ele sai demais, e se você esticar demais, ele vai ficar desproporcional para menos, né? Vai ficar com menos catalisador. Para que você tenha uma manipulação melhor, mais efetiva e mais homogênea, nós fazemos dessa maneira. Você pega todo o pesado,
mistura aqui com leve, leva tudo para o meio da placa de vidro, começa a manipular e quando estiver homogêneo você começa a espalhar. Lembrando que nós temos 30 segundos para fazer essa manipulação e mais 30 segundos para carregar a moldeira. Então vamos carregar aqui primeiramente a seringa. Carregamos o êmbolo, colocamos primeiramente na moldagem, preenche toda a moldagem, não só a região dos preparos. Na boca, colocamos só na região dos preparos. Região de subgengival, proximais de inlay-onlay, facetas. E introduzimos na boca novamente do paciente. Existe um detalhe importante, que é o seguinte: você carrega primeiramente a moldeira, depois o dente. Porque se você colocar o silicone leve primeiramente no dente, a reação de polimerização na boca, ela é maior, ela acelera. E aí quando você for colocar a moldeira, aquele material que está na boca, em volta do preparo, ele já está pré-polimerizado. Isso pode prejudicar a sua moldagem. Uma dica é que quando você introduzir a moldeira com o pesado e o leve na boca do paciente, você faça uma pequena pressão para certificar que ela encaixou na posição correta, porque se não se encaixa na posição correta, ela fica deformada. Depois que você encaixou e certificou, não precisa ficar apertando, porque você vai criar uma pressão aqui e vai deformar a sua moldagem. Uma dica sobre armazenamento desse material é que, se você puder, armazenar o leve dessa maneira seria melhor. Porque quando você armazena dessa maneira, existe um óleo dentro dessa seringa que ele se acumula aqui na ponta. E ele altera as propriedades do material quando você manipula. Quando você armazena dessa maneira, esse óleo ele fica no fundo desse material de moldagem. E quando você faz a dispensação dele na placa de vidro, esse óleo ele se mistura com o material. Removemos a moldeira da boca do nosso paciente, conferimos a moldagem. O que é uma moldagem bem realizada? Uma moldagem onde a camada de leve ela está uniforme e com uma pequena espessura. Depois que você removeu a moldagem da boca do paciente, nós precisamos esperar uns 15 minutos para que tenha uma recuperação da memória elástica. O que é isso? Como a moldagem passou pela área retentiva do dente, ela expandiu. E a gente precisa esperar esses minutos, esses 15 minutos, para que ocorra a recuperação. Então esse material vai voltar nas dimensões perfeitas dele. Após a deformação, a recuperação elástica é de 99,6%. Então quer dizer, é um material que copia muito fielmente todos os detalhes que você necessita. Em relação ao tempo, nós temos que esperar 15 minutos por conta da recuperação elástica e temos até 60 minutos para verter o gesso. Porque depois de 60 minutos, todos os materiais de condensação, esses silicones de condensação, começam a perder a estabilidade. Se você quiser ter uma experiência prática com isso, é só você pegar uma moldagem que você não utilizou, que deu errado, deixa lá na sua esterilização, deixa guardado. Você vai ver que depois de 1 ou 2 dias, esse material ele começa a perder essa dimensão, até solta da moldeira, fica assim, algumas regiões parecendo que desidratou. Outras 2 indicações do Optosil seria para fazer matrizes de restaurações, aquelas restaurações classe 4, restaurações estéticas, onde você faz aqui a muralha de silicone para te orientar na estratificação e na anatomia. E a outra indicação seria para fazer os mockups, por conta da fidelidade desse material. Pessoal, vamos chegando ao final desse vídeo. Muito obrigado aí por ter acompanhado.
Se vocês tiverem mais dúvidas a respeito desse material, acessem os canais de comunicação da Culzer e aproveito também para deixar um convite de um vídeo que eu fiz a respeito do VarioTime, que é um silicone de adição. Lá também nós teremos dicas e dicas sobre a manipulação desse material. Muito obrigado e até a próxima!